a gente fala de escravidão, a escravidão ela é um dos elementos mais antigos da civilização, né? A partir do momento que se constrói a civilização, desde a antiguidade, a escravidão ela sempre existiu, né? Só que existem elementos diferentes para essa escravidão acontecer. Nós vamos falar, né, nesse episódio sobre a escravidão mercantilista, aquela que ocorre a partir do século XV, dentro do contexto em que nasce o capitalismo. Ou seja, a escravidão recente ela está completamente ligada ao capitalismo, né? O capitalismo surge ali justamente nesse período, século XIII, século XIV, né? Século XV, então, ele está se fortalecendo mais intensamente e, né, atividades começam a surgir para obter lucro. E uma dessas atividades, né, está intimamente relacionada com Portugal. Portugal, né, a gente depois até faz um episódio para falar sobre a construção de Portugal. Portugal foi, né, o primeiro país a realizar a expansão marítima, já no início do século XV. Né, em 1415, ele começa a estratégia de chegar às Índias Orientais, né, pelo périplo africano, ou seja, contornando o continente africano, né, e, simultaneamente, ele começa a desenvolver, né, a produção de açúcar, né, nas suas ilhas atlânticas, e quando chega no continente americano, né, e começa a ocupação do território brasileiro, né, a gente falou isso no episódio 1, né, 1500 é a chegada inicial, mas a ocupação efetiva só acontece depois de 1530, né, Portugal introduz, né, a produção de açúcar no Brasil. Inicialmente, né, a região de Pernambuco se sobressai, Salvador em seguida, tanto é que a cidade de Salvador se torna a capital da colônia nesse contexto, né, e a região de São Vicente, né, hoje no estado de São Paulo. Então, para que essa produção de açúcar, né, fosse efetiva, precisava de mão de obra, né? E a gente percebe que nesses primórdios do capitalismo, o foco, né, relacionado à produção, o foco relacionado à mão de obra é a utilização da mão de obra escravista. Então, Portugal, né, ao mesmo tempo que produz açúcar, se torna referência na questão do tráfico negreiro. Num primeiro momento, né, a mão de obra que vai ser usada pelos portugueses, né, nas suas colônias, né, aqui no continente americano, é a mão de obra indígena. Né? Então, os primeiros escravos que Portugal utiliza são os próprios nativos. Só que no decorrer da produção, algumas coisas começaram a acontecer para que a troca, né, ocorresse. Né? Primeiro, a lógica da produção nativa ela é completamente diferente dessa produção mercantilista. Né? O nativo ele produz para subsistência. Ou seja, né, uma produção, né, completamente, né, intensificada com busca no lucro, né, não é uma característica da lógica nativa. Então, há uma dificuldade para que a produção se encaixasse na demanda que os portugueses queriam. Primeiro ponto. Segundo ponto, os nativos, quando fugiram, né, eles são os donos da terra, eles conhecem a terra. Então, buscá-los, né, encontrá-los era muito mais complicado. Terceiro ponto, né, a questão religiosa. Olha, aí a gente vai ter que incomodar um pouquinho. A questão religiosa, ela é fundamental nessa lógica. Por quê? Primeiro, né, começa um embate entre os colonos e as lideranças religiosas, sobretudo aí os jesuítas tomando a frente desse processo, para a utilização da mão de obra indígena. Uma vez que, na visão da igreja, o índio ele deveria ser catequizado, ou seja, ele deveria ser controlado pela igreja. Então, a igreja começa a pressionar intensamente para que os índios não fossem utilizados nesse processo escravocrata.